Boa tarde, bom dia e boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa Nossa Evolução. E o tema de hoje, dando continuidade aí à nossa série de informação e conhecimento sobre a consciência humana, sobre a espiritualidade, sobre nós mesmos, né? Tratar de espiritualidade é tratar sobre nós. E estamos aqui, hoje o tema é maturidade humana. Nós tratamos aqui do renascimento humano, que é a ativação do nosso corpo físico nesse processo evolutivo, como nós temos um restringimento da nossa personalidade ao encarnarmos ou reencarnarmos, quando esquecemos parte significativa de quem somos, dos nossos talentos e dos nossos conhecimentos. Vimos aqui também a parte da infância, como nossa consciência se manifesta na infância e como essa disputa energética entre a nossa energia, a nossa personalidade e os limites da genética e desse novo corpo que nós nos reinserimos nessa matéria. Vimos também o aspecto da adolescência, né, e como nós nos manifestamos. Percebemos que durante a infância estamos aprendendo a controlar ou viver neste corpo novo que aqui recebemos. Então é uma reintrodução ao conhecimento sobre como se controla um corpo físico. Aprendemos a caminhar, a falar, a nos alimentar e várias outras habilidades necessárias para a automanutenção. Durante a adolescência, que é do fim da puberdade até a adultidade, né? Nós falamos e conversamos sobre a nossa inserção no mundo social. Então é quando nós aprendemos as regras de convivência, as regras de relacionamento uns com os outros nessa nossa nova reintegração dentro do meio social. Então a fase da infância, aqui tratada, é a fase onde nós aprendemos a administrar e a cuidar e como funciona esse novo corpo que nós recebemos. A fase da adolescência é a fase na qual nós começamos a nos reinserir no mundo social. E aí nós desenvolvemos os aspectos de relacionamento, namoro, projetos para o futuro, questão de trabalho, vocação. E também nessa fase nós recuperamos boa parte da nossa personalidade, que é predominante. É nessa fase que nós acabamos aprendendo bastante. E agora vamos para a fase da maturidade. O que seria essa maturidade humana? A maturidade humana, ela tem a fase da maturidade biológica, que é aquela compreendida a partir dos 26 anos, em regra, né, que é quando os nossos ossos ou o nosso esqueleto ele para de crescer. E o nosso cérebro já está 100% desenvolvido biologicamente. Então, a maturidade biológica, ela se completa aos 26 anos. Então, o nosso corpo ele já está totalmente preparado para o que ele vem a ser. A partir daí, nós vamos já decaindo, né? Nós já vamos, ainda temos bastante energia, mas quanto crescimento, mudanças de hormônio, a tendência da gente é estabilizar. E a maturidade humana, biológica, ocorre se completa até os 26 anos. Então, desde o nosso nascimento até aproximadamente aos 26 anos, nós temos aí consolidada a nossa fase de maturidade humana. Nessa fase de maturidade humana, já é para nós termos recuperado, ou seja, a partir dos 26 anos, já é para termos recuperado as nossas unidades de consciências, o que chamamos de cons. Nós trabalhamos nos episódios anteriores com a possibilidade de lembrarmos das nossas vidas passadas e também lembrar da nossa vida na intermissão, ou seja, antes de reencarnarmos no mundo espiritual. E que nós temos talentos, nós temos vocações e que nós desenvolvemos talentos e vocações através de superações diversas e das batalhas que nós tivemos em nossas vidas. Com isso, nós somos muito mais do que o que aparentamos ser. Então, até os 26 anos,
nós estamos recuperando o máximo dessas unidades de consciência. Ou seja, nossas vocações, nossas tendências, nossas predisposições como pessoa, como personalidade. E isso faz com que nós desenvolvamos ao máximo a nossa lucidez. Então, a partir dos 26 anos, nós começamos a maturidade psicológica, porque a maturidade biológica ela já está completa, inteira. Com o nosso renascimento, como tenho dito, nós perdemos consciência, nós perdemos lucidez, nós perdemos informação e conhecimento de quem somos. Com esse nosso retorno à vida física, passando pela infância e pela adolescência, nós recuperamos o máximo possível dessas unidades de lucidez. E o que seria essas consciências? Por exemplo, nós temos quem tem a capacidade de elaborar o pensamento racional de forma rápida, a partir dos 26 anos ou até na infância, isso é um sinal de que ele trouxe de outras encarnações, ou do período que ele viveu no plano espiritual como espírito, que lá nós manifestamos isso com muito mais facilidade, a racionalidade, é um sinal inequívoco de recuperação de lucidez ou de recuperação de consciência. Então, recuperar essa consciência, essa lucidez, é fundamental para o nosso autoentendimento e a nossa maturidade. Então, ao chegarmos na idade biológica, se passamos, e quase todos nós passamos, lúcido ou não, pela fase espiritual, ou seja, entre uma morte, um desencarne e um renascimento. Essa fase nós chamamos de intermissão. Quando nós passamos por essa fase, nós lá elaboramos pensamentos racional de forma rápida, que a gente chama de taquíquico, né? Ou taquipsíquico, que são as pessoas que pensam rápido. Acontece um fenômeno, ela já consegue fazer análise rápida. Quem tem facilidade de associar ideias quando analisa as coisas, sabe? Você analisa uma pessoa, isso já lhe leva a um outro fato, a um outro caso, você já chega a conclusões. Então, isso também é uma característica inevitável da consciência, da forma como nós pensamos fora do nosso corpo. E se você pensa dentro do corpo, com esse nível de atuação, isso denota o seu grau de recuperação de consciência, de lucidez de sua vida passada. Veja que, ou das suas vivências passadas, que não necessariamente de outras vidas, mas do período que você esteve sem um corpo físico, sem um corpo humano, propriamente dito. Então, veja que nós recuperamos não é informação, não é fatos, como em uma novela, né? A recuperação de memória. Nós recuperamos, sim, habilidades, a capacidade de pensar. Pensemos nós que essa capacidade de você pensar de forma rápida, ela é muito útil a tudo. Porque quando chega um fato, você analisa, você chega a várias conclusões e você evita inúmeros problemas com base em um pequeno fato. Quando você não tem esse pensamento um pouco mais rápido, um pouco mais célere e também cauteloso, você acaba se deixando levar e acaba entrando em situações que não favorecem o seu processo de evolução. Um outro fenômeno que também acontece muito é a clara evidência de você começar a perceber fenômenos espirituais. Perceber a áurea, né? Você sentir as energias de forma muito clara nos locais. Você perceber as intenções das pessoas de forma totalmente inequívoca, né? Você perceber manifestações espirituais ou não naturais ou não físicas que as outras pessoas normalmente não percebem. Então isso também é uma característica nossa como espíritos, quando estamos em espíritos e quando encarnados nós recuperamos. Então o fato de você ver espírito é a coisa mais natural do mundo, porque quando estamos sem um corpo físico a gente não vê naturalmente. Então você só está recobrando uma forma de ver a realidade. E não que você está, por exemplo, louco, doente ou com algum problema, alguma disfunção. Na verdade, você está conseguindo já, como espírito, fazer com que você veja a vida mais como espírito do que através do corpo, que ainda é animal, né? Então, isso é um processo de recuperação de consciência. É importante que para termos maturidade psicológica,
No período da nossa fase preparatória, do 0 ano de idade até os 26 anos de idade, nós precisamos ter um investimento muito pesado na intelectualidade, na cultura, no conhecimento, para que, chegando aos 26 anos, nós tenhamos uma atuação muito mais lúcida, que a gente tenha mais consciência de quem a gente é, de como o mundo funciona e como nós podemos atuar de forma positiva dentro desse mundo, a fim de evitar muitos acidentes de percurso. Quantas consciências ou quantos espíritos com missões nobres acabam se perdendo por falta de conhecimento básico, de conhecimento mínimo. Então é necessário que se faça, que se empregue, que se predisponha a estudar bastante, a conhecer o mundo que você vive, porque isso facilitará a sua atuação e o desenvolvimento e a sua evolução nesse processo constante de reencarnar. Então é interessante que nós, fixando isso nessa encarnação, nós já reencarnemos em nossas próximas com esse senso, com a sede, com a vontade de buscar conhecimento e de buscar aprender, porque cada nova encarnação nós pegamos um mundo totalmente diferente, cada vez mais complexo. Então, nos inteirando do que está acontecendo, do que o mundo tem agora, nós temos uma chance muito maior de atuarmos e sermos bem mais, ter uma vida bem mais tranquila. A maturidade psicológica, vimos que a biológica, aos 26 anos, ela já está completa. Mas a maturidade psicológica, ela inicia aos 26. Ou seja, nós já trazemos a nossa bagagem, que recuperamos durante a infância e a adolescência, parte pequena, mas já a nossa personalidade ela prepondera. No entanto, nós vamos amadurecendo com o passar da vivência. E se até os 26 anos nós ainda temos aqui um desgaste, um ajustamento do corpo físico e também um ajustamento das nossas condutas, é muito difícil nessa fase a gente já ter uma sabedoria de vida. Porque maturidade seria exatamente uma sabedoria de vida. É quando nós já estamos um pouco maduros. E quando é que isso acontece? Quando é que essa maturidade ela está completa? No fim da nossa vida física. Ou seja, no fim da nossa terceira idade. A expectativa de vida em 2018 do brasileiro é de 76 anos. Então, em média, é quando nós estaremos maduros em nossa personalidade. Nós já teremos resgatado a nossa personalidade o máximo possível até os 26 anos, colocado ela em prática através do desempenho das nossas atividades profissionais, pessoais, das relações familiares e concluído o que foi positivo e o que foi negativo. Então, no fim da nossa existência física, nós teremos uma maturidade psicológica integral. E cada um tem o seu próprio tipo de maturidade, tem o seu nível de maturidade. Mas todos, inevitavelmente, amadurecem porque vivem, né? E aí a gente vê a dificuldade, o problema de você desencarnar cedo, porque você não completa essas 3 etapas importantes, né? A fase da infância, a fase da adolescência. A fase da infância é a sua introdução ao corpo físico. Como é que eu uso, como é que eu administro esse novo corpo? Você tem que reaprender tudo. Comer, falar, caminhar. Na adolescência você aprende a se inserir no contexto e no mundo que você está vivendo, no meio ao seu redor. É a sua cultura, o seu estudo, as suas relações íntimas, suas relações profissionais que começam a se firmar ali. E na fase adulta, a partir dos 26 anos, você começa a colocar isso em prática, né? Os seus conhecimentos, suas maturidades, a testar, ter as decepções, as conclusões, de uma forma lúcida, clara. Vejamos. Na infância e na adolescência, você tinha um conhecimento ou uma participação ativa na política? Você sabia, por exemplo, qual era o presidente da República ou quais eram os senadores e deputados e qual o impacto daquelas pessoas na sua vida? Claro que não. São fases onde nós estamos mais focados no desenvolvimento pessoal como consciência, né? Primeiro na sobrevivência, depois na nossa integração com o nosso grupo. Só depois é que nós temos consciência para lidarmos com o coletivo geral. Então, se nós não chegamos na terceira idade, ou na adultidade, ou na velhice, ou nessa maturidade, nós perdemos parte significativa
dessa experiência. Então, você batalhar para ter saúde, para viver o máximo possível, é você se permitir a completar esse ciclo de aprendizado nessa fase física, né? Onde nós recuperamos muitas inimizades, né? Recuperamos muitos desajustes emocionais e com a nossa sabedoria de vida, nós já podemos ser exemplo, né? Já estamos na fase de ser um exemplo, positivo ou negativo, né? Isso daí depende da nossa trajetória, qual foi a nossa trajetória. Mas querendo ou não, tanto agindo pelo bem quanto pelo mal, que não é o ideal, né? Nós adquirimos maturidade, né? Que é o domínio, o amadurecimento sobre a vida. É quando você já pensa de forma tranquila, você já sabe mais ou menos quais são as diretrizes. Isso é muito importante porque nas próximas vidas, a sua tendência, se você passou por essa de forma consciente, a sua tendência é ser menos dramático e você já começar a vida de uma forma mais adequada, equilibrada e voltada para o seu desenvolvimento. Sem muito drama, respeitando cada fase novamente. Então, a fase executiva, que é a fase onde nós começamos a desempenhar nossas missões de vida, normalmente ela se inicia a partir dos 36 anos, que já é uma fase onde nós já vencemos o nosso porão consciencial, né? Já recuperamos informações do passado e aí já estamos aptos ou maduros em um certo nível para desempenhar a nossa missão de vida, que aí cada um tem as suas, né? Então, o ideal seria que você se arriscasse a ter missões completas depois dos 36 e se preparando até os 36, né? Intelectual e moralmente, se habilitando profissionalmente, se especializando, enfim, buscando formas de você ser o mais útil possível. Então, isso é muito importante no nosso processo de crescimento. O nível de recuperação das nossas consciência, da nossa consciência, do período que a gente esteve entre vidas, denota o nível, né, o nível do nosso curso intermissivo. O que é esse curso intermissivo? É o pré-vestibular, é o vestibular que a gente faz antes de reencarnar, para que a gente não perca muito a noção de como é que a vida funciona, para termos um desempenho melhor, né? Otimizar o nosso desempenho, para que a gente não morra por bestagem, não morra por bobeira e perca aí uma oportunidade de reconciliar com os nossos inimigos, né? Fortalecer os laços com os amigos e contribuir para o desenvolvimento nosso e do outro. Então, o nível que você tem de recuperação, de pensar nessa vida como um espírito, você pensar já como um espírito, denota se o seu curso intermissivo ele é recente, se você fez esse curso na última encarnação, né, na sua última dessoma, na sua última morte, e, né, que antecede essa sua reencarnação, ou se já tem algum tempo, se você precisa tentar e adquirir de novo a ficha para poder entrar nesse curso, para retornar para cá de uma forma mais satisfatória. E a melhor forma de a gente recuperar o máximo possível as unidades de consciência, que é o nosso nível de lucidez no mundo espiritual, e como nós vimos, isso só é possível a partir da segunda morte, né? Quando a gente passa pela segunda morte, a gente se desprende totalmente das necessidades do corpo físico, do corpo animal, e que nós temos lucidez. Nós vemos, pensamos, sentimos, raciocinamos como espírito, como consciência. E a maturidade, ela é exatamente você pensar na vida física como um espírito pensaria, né? E não só pensar pelo viés animal. A gente pensa às vezes a gente pensa só com a barriga, ou seja, com fome, ou com o sentimento de ódio, de raiva, que é uma autoconservação, mas ainda é instinto animal, ou pela sexualidade, né? Então, eu estou sorrindo e sou feliz com a pessoa que eu estou afim, mas com as outras não. Então você estava usando sua base de pensar apenas com base no corpo físico, que são necessidades biológicas, naturais, precisam ser vividas sim, para a gente ter equilíbrio energético, mas que ela não é você, né? Você é uma consciência, você é um espírito e está acima da própria matéria. Então você precisa ter esse nível de consciência, e quando você resgata a forma de pensar como espírito,
você ganha muito no seu processo evolutivo, porque você diminui os erros do passado, porque você domina um pouco mais os seus instintos, a sua vivência animal. E isso é muito positivo no crescimento. Uma das capacidades que a gente desenvolve mais quando a gente estuda bastante na infância e na adolescência e chega aos 26 anos com uma formação bem feita de base, é uma hiperacuidade. O que é essa hiperacuidade? Lucidez. É uma capacidade de você pensar de forma clara. As coisas na sua cabeça não são tão embaraçadas. As coisas são muito lógicas, muito evidentes. E isso faz com que você viva e tome decisões na sua vida de forma lógica, de uma forma mais racional, sem muito drama, e isso evita que você sofra demais. Já quando a gente age de forma impensada, de forma instintiva, a tendência é a gente se prender, é a gente se limitar. A vida da gente fica um tanto quanto mais difícil. Então, o oposto da hiperacuidade é o que a gente chama de robotização existencial. Você vira um robozinho, você vai vivendo sem pensar, sem tomar decisões lúcidas, sem saber quais são as suas prioridades de vida e sem atuar de uma forma menos dramática e menos sofrida. Então, investir pesado em um filho para que ele estude bem na infância, na adolescência, tenha uma boa educação, estimular o desenvolvimento dessas habilidades é um amparo, é uma assistência que não tem precedente e não tem preço algum. Então, investir nisso, e assim, mesmo que você não tenha tido uma base boa, a qualquer momento você pode se predispor a investigar, a buscar, a conhecer, a se qualificar. Porque aí você já facilita seu processo na próxima existência também, né? Por isso que é importante a gente saber programar até como iremos receber os nossos filhos, né? Para darmos o máximo possível de educação, para que eles não venham a ser sabotados em suas missões, por falta de conhecimento, por falta de habilidades que deveriam ter, né? Presume-se também que aos 26 anos nós também já chegamos na maturidade sexual. Como é dito, a sexualidade é uma característica do corpo físico. Uma consciência ela não tem necessidade de reproduzir outra consciência. Não é? Então, a sexualidade entre as consciências não é algo assim tangível e necessário, em que pese haver, sim, vampirizações, tentativas de sexo no mundo espiritual. Mas aí já é uma questão mais de energia, sensação, do que necessariamente uma reprodução de corpos, né? Porque a finalidade da sexualidade é a procriação. Nós, seres humanos, é que aperfeiçoamos um pouco o processo, né? E usamos mais para o bem-estar do que necessariamente para a procriação. Mas, no mundo espiritual, existem alguns ataques aí, né, nessas questões de sexualidade, da promiscuidade, mas mais por uma questão energética. E precisa-se também investigar um pouco mais, né? Se o nosso corpo espiritual ele tem órgão sexual ou não. Tem alguns teóricos que dizem que sim, outros que não, mas enfim, isso daí fica para uma pesquisa, né? A gente precisa sair do corpo de forma lúcida, pesquisar e constatar. Mas a gente não tem a necessidade, até onde se sabe, de reproduzir consciência, porque a consciência é um processo evolutivo e não se reproduz. A gente apenas fornece um corpo para que essa consciência se manifeste nesse plano físico. Também, a partir dos 26 anos, já é para você ter, além de ter essa maturidade sexual, você já constituir a sua dupla evolutiva, né? Que é ter um parceiro ou parceira que lhe ajude no processo de evolução e que juntos vocês evoluam, né? Quando essa dupla evolutiva, não satisfaz plenamente o outro, ou essas duas pessoas não estão satisfeitas o suficiente uma com a outra, às vezes elas sentem, às vezes não, quase sempre, elas sentem vontade de procriar, né? De ter um filho. Às vezes até a pessoa solteira, né? Já sente vontade de ter um filho. Quando isso acontece, é porque a pessoa ela não se basta a si mesma, né? Energeticamente, e mesmo com o parceiro eles ainda não se bastam, então eles precisam ampliar essa assistência, essa ajuda, e aí tem essa vontade de ter um filho, porque é uma forma de você assistir, ajudar,
Só que esse instinto, essa vontade de ter um filho ou coisa do tipo, ainda é uma manifestação do nosso corpo físico. Porque, como dito, consciência não tem necessidade de trazer, de reproduzir outras consciências, mas nós podemos sim facilitar o reencarne de amigos, parentes, né? Pessoas afins que é muito interessante ter em nosso seio. Mas essa necessidade, ela ainda é um pouco animal, é do corpo. Às vezes ela não é pensada de forma inteligente. A maioria dos filhos que eu conheço são das pessoas que conheço, todos nós somos filhos, né? Somos frutos do acaso. Nossos pais não nos planejaram. Muito difícil. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa encarnada ao meu redor que disseram assim, meu pai e minha mãe planejaram o meu reencarne. Não, foi um acidente. Viemos de intrometidos. E estamos aqui nesse processo de crescimento. Então, assim, a gente veio de surpresa e eles também tiveram que improvisar em tudo, né? Mas, às vezes, ainda com o filho, essa dupla evolutiva, ela sente que falta alguma coisa, que elas precisam ir além, ainda está faltando alguma coisa. E aí começa a sua vontade de querer conhecer, buscar o conhecimento e também divulgar esse conhecimento, de levar esse conhecimento ou ajudar as outras pessoas. Seja em nível energético, né? Você doando energia, doando até bens materiais também, mas bem material ainda é um paliativo, não ajuda tanto quanto uma energização, e quem ajuda mais ainda é o esclarecimento. Só o conhecimento pode libertar as pessoas, né? E como cada um é responsável por si, quando a pessoa busca, ela acaba encontrando a sua libertação, sua autolibertação pelo conhecimento. Então, quando nós estamos nessa fase de maturação biológica e estamos iniciando a nossa maturação psicológica, nós também sentimos a necessidade de sermos útil ao outro. E aí nós buscamos, ou através da nossa profissão, ou através de programas de caridade, de ajuda, a estendermos a nossa utilidade aos outros. Isso é muito importante. E quando nós fazemos isso de forma consciente, aí já é um predomínio do nosso espírito sobre o nosso corpo. Porque essas vontades de assistência, sem pensar na sexualidade, ou não é para comer, ou não é para se proteger, não é? Quando a gente faz as coisas sem pensar em si mesmo, isso não é para me alimentar, não estou fazendo isso em troca de um salário, por exemplo. Ou não estou fazendo isso porque eu tenho medo, tenho que me proteger do mundo para poder sobreviver, ou não estou fazendo isso interessado em um retorno sexual, por exemplo. Então, quando você não toma as suas decisões pautadas nessas 3 necessidades básicas que são do corpo humano, você já está começando a pensar como consciência, como espírito, né? E você já vê o processo da assistência como prioritário. Então aí começa a gestação. Em vez de você criar filho, procriar filho, você procria conhecimento, sabedoria, e você oportuniza os outros a acessar esse conhecimento e poder se libertar por si mesmos. Então isso é muito importante. A reprodução de filho é algo primário. Todo mundo pode fazer, né, biologicamente. Nem todos, às vezes, têm o corpo totalmente perfeito, mas, em regra, todo mundo é capaz de ter filhos, então, isso é primário, é natural. Nós fizemos isso por várias vidas, né? Reencarnamos e fizemos inúmeros filhos também, reencarnar. Fazemos filhos, não, melhor dizendo, fizemos muitos corpos, né? Onde filhos ou amigos reencarnaram. Mas já a gestação de conhecimento, ou seja, a gestação de um filho é algo natural, mas a gestação do conhecimento é algo que dá trabalho e é algo muito mais avançado, muito mais complexo. Às vezes um filho, a gestação dele dura 9 meses, né? Se você criar um livro, estudar, desenvolver uma teoria, modificar seus próprios mau hábitos, não é? E se aprimorar, isso às vezes leva uma vida inteira, né? Então é uma gestação que demora muito mais e dá muito mais trabalho. Você, às vezes, é muito mais criticado pelo outro. E isso faz parte, né? Faz parte do crescimento. Não tem nada fácil. Então, essa gestação de conhecimento é algo muito mais avançado que a gente precisa pensar. E tem os casais incompletos. O que é um casal incompleto? Nós temos as necessidades biológicas, né? Que é a sexualidade em si, mas não só. Nós temos a sexualidade e temos também a afetividade. Se um casal, pelo menos um deles, se
tem como base apenas a sexualidade e não a afetividade, o casal se torna incompleto. Há que ter os dois. Tem que ter a sexualidade, mas uma afetividade. Você tem que ser mais irmão de seu parceiro ou sua parceira do que necessariamente ver como um objeto apenas de satisfação de uma necessidade biológica, né? Então, quando um casal falta um dos dois elementos, ou tem muita afetividade e tem pouca sexualidade, também é incompleto. Ou tem sexualidade em demasia e tem pouca afetividade. Então, o ideal é que encontre o equilíbrio entre a sexualidade e a afetividade. Com isso, o casal se torna completo, eles conseguem se respeitar, tolerar as suas próprias diferenças e um contribuir com o outro no processo evolutivo. Então, o que há de casal incompleto não está no gibi e é uma das grandes motivações do aumento da população nos umbrais, né? Que os casais incompletos acabam matando o outro, perseguindo o outro e gera aí, contribui bastante para o aumento da população que a gente chama de baratrosfera ou das zonas umbralinas. Então, tem que ter cuidado. Se você sente que há algo incompleto no casal, é muito importante você rever. Se não é interessante mudar de dupla, repensar aí ou tentar realinhar, ver o que é que está faltando para poder entrar em um consenso. Na fase de maturidade, nós precisamos fazer uma autoavaliação sobre os nossos defeitos e as nossas qualidades. É interessante, os nossos defeitos nós chamamos de traço fardo. Fardo é aquilo que você carrega e impede que você chegue ao seu objetivo. Fardo é o que você carrega de inútil, né? E que lhe impede, desgasta, acaba com você, você não consegue chegar ao seu objetivo. Então, o traço fardo, é o comportamento negativo, defeito, é a fissura da personalidade. Por exemplo, e assim, às vezes você não consegue tirar ele de você, é seu, tá com você, são decorrências de hábitos seus. Por exemplo, um médico especialista em tratar pulmão de fumantes, né? Fumante. Então, um médico fumante já chega assim a ser um traço fardo gigante, né? E totalmente incoerente. Um artista profissional bem-sucedido que não consegue ser pontual. Isso é um traço fardo. Por quê? Porque essa impontualidade de um bom profissional pode gerar a ele qualquer impedimento para ele ser o máximo que ele pode. Um médico que fuma vai morrer mais cedo, né? Então, certamente o nível de assistência dele vai ser reduzido e ele vai estar em conflito consigo. Como é que ele entende que o processo é problemático e ainda assim cede à vontade? Ou seja, a força animal ainda predomina sobre a força humana, racional. Mas também nós temos os traço-força, né? Traço-força, ao contrário do traço-fardo, são as nossas virtudes, talentos, que nos faz avançar, chegar mais perto, evoluir. Por exemplo, o pensamento racional de um matemático. Em qualquer lugar que você o colocar, em qualquer fase humana que ele vivenciar, ele vai ter uma facilidade maior de articular os pensamentos e evoluir. O artesão, que tem uma habilidade fantástica em criar as coisas, né? Cadeira, mesa, ele se torna uma pessoa útil. Então, em qualquer lugar que ele está, ele consegue sobreviver porque ele também consegue ser útil ao outro. Então, são traços que a gente precisa analisar. Então, nós precisamos identificar na vida qual é o nosso traço fardo pior. Qual é o maior traço fardo que a gente tem. Ou seja, qual é a característica que eu tenho, o hábito que eu tenho, a ação que eu faço que mais me impede de crescer. Um dos maiores é a covardia. Né? Nós somos muito covardes em muitos aspectos, mas eu ainda estou investigando qual é o meu. Porque a gente vê um monte, aí eu quero saber qual é o maior, né? Mas também temos o traço força máximo. Qual é a sua maior característica que quando você a exerce ou faz, dinamiza, amplia e lhe faz agir, progredir assim de forma que você nem consegue entender direito o efeito tão positivo daquela ação. Então, só o seu traço força mais forte é capaz de combater o seu traço força, seu traço fardo mais forte. Então, é interessante nessa fase de maturidade pensarmos quais são os nossos defeitos. Aqui eu estou falando do máximo, que a gente tem que procurar.
Mas tem os pequenininhos, bem pequenininhos. Por exemplo, o mau hábito de xingar, o hábito mental de ser negativo. Tudo isso são traços fardos. Tudo isso lhe impede de ver as coisas com mais lucidez, de caminhar de forma mais tranquila. É um processo evolutivo. De falar da vida alheia, as pequenas fofocas são horríveis. Não é? O traço fardo, a impontualidade é um traço fardo, o mau cuidado com o próprio corpo é um traço fardo. E traço virtude, né? Ao contrário, né? Ser pontual, cuidar do corpo, estudar bastante, se dedicar, ajudar o outro. Então a gente precisa pensar nisso. Agora, o que mais gera traço fardo e o erro da nossa consciência são as nossas repressões. Se você se reprime muito, você não se respeita, né? Como consciência, você acaba adoecendo e fica meio abitolado. É difícil, você perde até a capacidade de ser racional quando você está sob pressão ou autorrepressão. Então tem que pensar se você não está tendo muita repressão íntima nessa vida para você não deixar passar o time, o tempo, a hora, o aprendizado. Então você precisa ver essas questões de repressão íntima e fazer o balanço de vida, né? Nessa sua vida, o que é que você fez até agora? Foi mais positivo ou foi mais negativo? Os traços que você tem são mais positivos ou mais negativos? Identificando um cenário péssimo, faça uma reciclagem. Eu tenho dificuldade em sobreviver atualmente porque eu sou analfabeto. Recicle, tente aprender, tente se alfabetizar, busque os meios. Eu sou muito raivoso, sou reativo, acabo atacando os outros sem muito motivo. Você identificou isso como um traço que atrapalha o seu processo evolutivo? Tente ver como combater esse traço. Tem um caso interessante de uma colega que a gente conversando sobre isso, ela disse que tinha muita irritabilidade. E aí a gente conversando, ela descobriu que a irritabilidade dela era fome. Então, se ela comesse, ela não brigava com ninguém. Pois pronto, foi muito fácil de resolver esse traço fardo, né? E olha aí, o quanto que ajudou tanta gente por perto, né? Que era atingida só por conta de uma fome. Então, você precisa se conhecer para poder cortar ou suprimir, de certa forma, né? Aquilo que não é tão bom, ou resolver aquilo que não é tão bom, porque tudo tem uma causa, né? E também ampliar aquilo que é bom. Então, essa honestidade, esse autoconhecimento impede que você se reprima. E em você não se reprimindo, não é também você ser libertinoso total, né? Impor aos outros tudo o que você é. Não é bem isso. Você tem que pensar com racionalidade. Ser muito racional. Então, você não pode se reprimir na sua dimensão interna. Você precisa se conhecer e saber o porquê que você está fazendo cada coisa. Dá um trabalho mental danado, porque a gente está acostumado a agir sem pensar. Mas quando a gente aprende a pensar antes de agir, a nossa chance de acerto aumenta significativamente. Então é muito importante, ajuda demais. Mas nós não temos só essa maturidade biológica e a maturidade psicológica. Nós temos algo que a gente chama de holomaturidade. Tudo que você vê de holo é tudo, total. Tipo, eu tenho um conhecimento holístico, é porque eu tenho um conhecimento de tudo. Então, holomaturidade seria uma maturidade tanto do biológica, psicológica, mas uma maturidade de conhecimento. A holossomática ou a holomaturidade é quando você tem consciência de que você tem um corpo físico, mas que você não é esse corpo físico, que você tem um corpo emocional, que é uma forma de você se expressar, e você tem um corpo mental, e que a energia mantém esses três corpos ligados, seu corpo físico, mental e emocional ligado. Quando você tem essa consciência, é uma espécie de maturidade. Aí, se eu sei que eu tenho esses três corpos, eu preciso cuidar desses três corpos. Preciso ler mais para fortalecer o meu raciocínio, o meu corpo mental. Preciso qualificar as minhas energias, pensar menos negativo do outro, pensar mais positivo, ver coisas que me abrem ou enchem os olhos, né? Ver o desabrochar de uma folha, um pôr do sol, de uma flor, um pôr do sol, um nascer do sol, coisas que me animam, que me deixam feliz. Estar perto de pessoas que me fazem bem. Tudo isso é você cuidando do seu corpo emocional. Do corpo físico a gente já está
meio craque nisso, né? A gente já limpa ele todo dia, já toma banho, já dá comida. Então, nisso daí a gente já está um pouquinho mais craque. Agora, no emocional e no mental, a gente deixa entregue as baratas. E assim como o corpo físico, se você deixar ele adoece, o mental e o emocional também. Então, quando você tem essa consciência desses corpos e você começa a cuidar deles também, então você começa a se respeitar mais. Isso é uma maturidade a mais. Quando você tem retrocognições, as pessoas ao seu redor, você sabe que foram de outras vidas, você sabe o seu nível de relação com eles, você sabe de suas vidas pretéritas, em um grau ou outro das suas tendências, e você sabe da multidimensionalidade. Ora eu estou nessa dimensão que é física, ora eu não estou nessa dimensão física. Ora eu saio do corpo e vejo várias pessoas que não estão nessa dimensão, ora não. Então, isso também é maturidade. E essa maturidade ou holomaturidade, ela se desenvolve a partir do momento que nós começamos a conhecer esse mundo e a desenvolvê-lo também, né? Além disso, nós temos da holomaturidade, usando esse prefixo holo, que significa tudo, né? Temos também a holomemória. Memória, a gente sabe que são as informações gravadas no nosso cérebro que a gente pode recuperar, né? Então tem a memória genética, que é a do cérebro físico, e tem a holomemória, que é a memória que fica no nosso corpo espiritual, que lembra de todas as nossas vidas, todas as nossas personalidades e todos os nossos talentos. Então, quando você se autoconhece, você tem mais chance de abrir um pouco mais as fendas entre a sua memória física e a sua memória espiritual. Então você começa a conhecer mais sobre você, sobre as suas vidas passadas, sobre o mundo espiritual, por você mesmo. Então é interessante a gente forçar essa fenda, né, entre a memória física e a memória espiritual para você ter um pouco mais de autoconhecimento, que é o conhecer a si mesmo, né, pregado aí há milhares de anos. Então, é interessante ter essa consciência da multidimensionalidade. Isso é possível, às vezes, quando a gente sai do corpo de forma lúcida, né? Então a gente percebe isso. Ou quando a gente morre e passa pela segunda morte, e aí a gente também toma consciência dessa multidimensionalidade. E aí fica mais fácil da gente ter uma maturidade maior. Então, assim, pessoas inteligentes, elas não se preocupam só com a vida física, porque a vida física, ela é, sim, passageira. Se preocupa também com a vida espiritual, porque a vida espiritual é uma continuação dessa, e essa daqui é um sonho comparado à vida espiritual. Então é muito mais interessante. Diante disso se questiona, qual é o seu nível de maturidade, né? Biológica a gente sabe que quem está a partir dos 26 é 100%. A psicológica eu não arrisco nem dizer, cada um tem que fazer uma autoanálise. Chegando à velhice, qual é o meu nível de maturidade, né? O quanto eu posso dizer que vivi e aprendi nessa vida, o quanto eu posso aconselhar, o quanto eu posso ser exemplo, né? O que de novo eu aprendi. E aí é interessante a gente saber que nós temos egos. O que são egos? Egos são formas da gente se manifestar. Todos nós somos ambíguos. Eu tenho um ego simpático, carismático, mas também tenho o ego de ser bruto, não é? De ser ríspido, de ser enojado, entojento, como diz mãe, de ser também agressivo, faz parte da gente. Só que um ego, ele predomina em detrimento do outro. Então, quando eu estou muito brando, muito calmo, o meu ego de raiva, de brutalidade, ele fica recanteado. Mas, ora, ele também assume o papel e predomina. Só que em uma vida, você pode deixar predominar mais um do que outro. E isso é o que vai definir, de certa forma, o seu desenvolvimento como uma consciência nessa vida. Então é interessante você suprimir em você o ego de ser preguiçoso, de achar que tem que levar uma boa vida, né? De ser sexualmente imaturo, de você não entender que você é mais do que um corpo físico, né? O misticismo, de você ter medo com tudo, de simbolismo com tudo, são egos que a gente precisa tentar deixar de lado, porque eles impedem o nosso crescimento. E os egos que podem nos trazer o desenvolvimento, que a gente tem que colocar em prática. O filósofo prático. O que é um filósofo? É aquele que questiona de onde vim, para onde vou, por que isso acontece, como é isso. Mas também botar em prática, não só ficar na teoria, né? Então quer dizer que para vencer a obesidade tem que parar de comer e fazer atividade física? Interessante, vou testar. Então isso seria um filósofo prático. Isso é evolutivo, né? Permite que a gente se expresse melhor, se desenvolva melhor. Energizador autoconsciente. O que é isso? Tem gente que entra em uma casa, a plantinha murcha, morre, ela sai, nem sabe.
que ela tem uma energia que consegue extrair a energia vital de uma planta, ela sai energizada e a planta morre. Então ela é uma energizadora, uma sugadora de energia inconsciente. Tem gente que faz isso com crianças, né? Tem pessoas que entram em uma casa, tem uma criança, ela sai energizada e a criança fica lá, com a energia lá embaixo. Então ela não tem consciência. Então nós precisamos ter consciência dos nossos potenciais de energia para que nós podemos também energizar os ambientes. Já tem pessoas que chegam no ambiente e deixam todo mundo alegre. E ela sabe que está fazendo isso. Deixa todo mundo equilibrado e ela sabe que está fazendo isso. Então é um ego que a gente pode assumir. Ora, eu vou tentar, estou em um lugar que é triste, vou tentar deixar esse ambiente alegre, sem dizer nada, só energizando. E aí é um ego que você pode assumir. O ego de assistente interconsciencial, ou não é interpessoal, porque pessoa só são nós físicos, né? Mas interconsciencial é multidimensional, é eu ajudar, tem em mim a vontade de ajudar e atuar com essa vontade para ajudar tanto os seres encarnados quanto os desencarnados. E aí nós acabamos deixando predominar. Ora, eu sou egoísta, não quero ajudar mesmo, quero o melhor para mim. Faz parte, é a minha dualidade. Todo mundo tem o yin e o yang, o positivo e o negativo, faz parte. O importante é você dar mais ênfase ao lado que você quer desenvolver com mais efetividade que para você é mais positivo, né? E que lhe traga mais evolução. Então é interessante que você pense mesmo em ajudar os outros e se predisponha. Então escolha o ego que é mais evoluído para se manifestar na Terra. Só temos a ganhar ao avaliar o nosso nível de consciência sobre nós e sobre o nosso mundo ao redor. Então, que fique aí essa dica para, nessa fase de maturidade humana, que é na que eu me encontro agora, né? Então, falar da infância e da adolescência para mim foi prático porque eu vivenciei. Da maturidade, hoje eu estou com 27, então eu estou um ano, né, da maturidade biológica, começando a maturidade psicológica, por assim dizer, e a maturidade espiritual. Que a minha já veio um pouco antes porque eu tive acesso ao conhecimento desde os 14 anos, né? A espiritualidade. E desde que eu nasci que minha avó já trabalhava com essas questões espirituais. Mas daqui para frente eu vou tratar também de outros assuntos que eu vivenciei pouco ou em parte, mas que a gente tem que debater e vivenciar. Vamos passar aqui para os recados finais, agradecendo já a audiência de todos, né? É que este programa ele está sendo reprisado no domingo, tanto este quanto outros também, que estão sendo feitos durante a semana, estão sendo reprisados no domingo pela rádio Chico Xavier. E quem desejar rever o áudio deste programa e dos anteriores, pode fazê-lo pelo Mixcloud, certo? E os vídeos, que também tem áudio, né? Naturalmente, também estão disponíveis no canal do YouTube, TV Chico Xavier. Aí você vai lá em playlists e pode ver lá que tem vários tipos. Aí tem lá programa Nossa Evolução, que aí você pode ver todos os vídeos anteriores. Salvo engano, nós estamos no 8º vídeo. Esse é o 7º episódio, certo? Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.